Gênesis capítulo 7, a gente está quase chegando na parte que Noé entra na arca. Aquela história que você já ouviu quando era criança, mas agora como adultos nós vamos ler como adultos o que está escrito na Bíblia sem desenho para pintar. Nós vamos ler, tá? O que aconteceu aqui no dilúvio. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Por quê, gente? Ai, gente, o Senhor é muito malvado, ele só gostava do Noé. Será que é isso? Gente, sério, as pessoas pensam isso. Gente, tem uma coisa que Deus é justo, entendeu? Nunca se esqueça disso. Deus é justo, tá? Então ele fala: vai entrar você e sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. Olha que pavoroso que devia estar a humanidade, a sociedade naquela época. Devia estar horrível, gente. Se hoje tá ruim, sabe o que me preocupa? Eu vou falar para vocês. Lá na frente o Senhor fala assim: quando eu estiver para voltar, eu vou dar um sinal para vocês. O pessoal fala: o que será? Como que vai ser? Ele fala assim: vai ser como nos dias de Noé. Aí a gente lê isso aqui e fala: meu Deus, vai piorar, Senhor. A sociedade vai piorar. Tem como piorar? Tem. Mas eu não quero desanimar você, não. Que sejamos, já que é como nos dias de Noé, que a gente seja como o Noé, né? Justo, íntegro, anda com Deus. Eu não vou ser desses que se inclina só para o mal. Aqui o Senhor vai falar sobre a questão dos animais. Tinha quantos casais de animais? 1 milhão de casais de animais lá dentro? Aqui, ó. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e 1 casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Até agora deu 14 casais de animal. E leve também 7 casais de aves de cada espécie. Não sei de quantas espécies ele estava aqui se referindo, macho e fêmea, a fim de preservá-la em toda a terra. Então, quantos casais de animais tinha na arca? 7 impuros, 7 puros. Quais eram os puros, quais eram os impuros? Não sei. Entendeu? Tinha hipopótamo? Não sei. Tinha porco? Não sei. O porco é considerado um animal impuro? Tinha girafa? Tinha elefante? Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo anterior. Eu não sei, gente. Não dá para saber. Ah, só tinha 14 casais de animais? Não sei também. O Senhor fala que antes, ele fala assim: os animais virão até você, não é? Constrói a arca, entra com a sua família. Os animais vão chegar, entendeu? Então o Senhor fala: você vai levar 7 desse, 7 daquele, 7 dessas espécies aqui e tal. E foi isso. Não, a gente só tem como imaginar, mas não tem mais detalhes sobre qual animal que foi. Eu acho que não tinha chihuahua. Acho que chihuahua foi depois de alguns cruzamentos aí de espécie de cachorro, mas não sei. Um dia a gente pergunta para Deus ao vivo. Versículo 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. De novo, fala, Noé fez tudo certinho como o Senhor mandou. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então aqui a gente tem como estimar uma data, um tempo aqui, mas não é certeza. Porque lá no capítulo 5 diz que Noé tinha 500 anos
e já tinha os 3 filhos. Depois fala assim, Noé teve os 3 filhos, foi chamado lá por Deus. E aqui fala que tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio. Então a gente prevê, a gente pensa na possibilidade de o Senhor ter falado com Noé para construir a arca quando ele tinha 500 anos e o dilúvio aconteceu quando ele tinha 600 anos. Há algumas pessoas que acreditam que o Senhor fez isso para que o Noé todo dia construísse aquela arca. Detalhe, nunca tinha chovido sobre a terra e era como se Deus estivesse dando uma chance para mais pessoas, quem sabe, conseguissem se arrepender. Eu creio muito nisso. Eu pessoalmente creio nisso porque eu creio que o Senhor deve ter falado, Noé, constrói a arca. Todo mundo passava e falava, Noé, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo uma arca porque Deus vai mandar um dilúvio. Ai, que louco, não creio, você é louco, você com esse Deus. Sabe, porque hoje é assim, né? As pessoas não querem crer no Senhor. Então, eu acho que realmente esses 100 anos pode ter sido realmente 100 anos de preparação para o dilúvio do Noé, fazendo a arca com os filhos dele. Teve que cortar a madeira, serrar a madeira, pegar piche. Eu não faço ideia de como que se pega piche para poder colocar por dentro e por fora, mas o Noé teve que fazer isso. Então, com certeza levou um tempo. Versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então Noé inaugurou ali a arca, abriu a porta, começou a chegar os animais. 7 dias só para organizar esses animais, cada um no seu andar. Será que tinha quarto, tinha jaula? Tem uns filmes aí, o filme do Noé é meio mentiroso em algumas partes, realmente. Mas tem uma parte interessante que mostra ele meio que colocando um cheirinho lá para os animais ficarem meio sonolentos e dormir. Eu não desconfio também, não acho que pode ter sido mentira ou verdade, mas pode ser alguma coisa eles fizeram para acomodar esses animais ali. Não sei o que, mas fizeram. E aí depois de 7 dias veio o dilúvio. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, bem específico. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Isso aqui você precisa entender. O que é jorrar água? É cair água? O que é jorrar? Jorrar é algo que vem de baixo para cima. Eu, esses dias, ouvi uma informação, eu não me lembro o nome, mas eu ouvi dizer que, sabe aquela coisa das placas tectônicas? Eu ouvi dizer que aqui na América, numa placa tectônica da região da América, abaixo de não sei quantos mil quilômetros lá de terra, existe tipo um reservatório de água maior, com mais água do que o oceano não sei qual. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você já ouviu falar nisso? Mas eu vi que teve essa reportagem aí que descobriram que existe embaixo da terra. A gente sabe que tem os lençóis freáticos, a gente sabe que existe água abaixo da gente, né? O pessoal fura poço e mina a água. Mas assim, mina a água como? Você entende disso? Você trabalha com isso? Você é geólogo, sei lá, você entende da Terra? Eu não entendo muito bem, mas eu ouvi dizer que descobriram que há uma grande quantidade de água maior do que um oceano, não sei o que, abaixo de uma das placas tectônicas. Eu super acredito nisso, apesar de nunca ter furado e chegado lá para ver com os meus olhos. A Bíblia fala que nesse dia que começou o dilúvio, primeiro que começou de baixo para cima,
fontes de grandes profundezas jorraram. Eu acho que você também já ouviu falar que hoje a ciência sabe mais coisas sobre o espaço sideral do que sobre o fundo do oceano. Ninguém nunca chegou no fundo do oceano. Diz que chegaram na Lua, mas no fundo do oceano não chegaram. Entendeu? Então, existem algumas coisas na Terra que até hoje não são explicadas mesmo. Então, eu não desconfio de nada que está aqui, gente. E, além, né, das profundezas jorrarem, as comportas do céu se abriram. Que comportas do céu são essas? Lá em Gênesis 1, não vou voltar aqui para ler tudo, mas eu falei isso, volte lá você e assista o vídeo do capítulo 1, tá falando que o Senhor tinha uma quantidade de água aqui na terra e ele colocou para cima do firmamento. Ele falou, ele separou águas de águas, deixou um pouco de água aqui embaixo, os mares, chamou de mares, não tinha oceano, ele chamou de mares. E colocou uma outra quantidade de água acima do firmamento, que a gente não sabe se era como um aquário, com água líquida ou gasosa, ou se era uma camada, sei lá, de como que funcionava isso. Eu sei que acima do firmamento tinha uma camada de água que fazia com que o ambiente, o clima da Terra fosse perfeito, que não precisava chover. Apenas os rios irrigavam a terra e não precisava chover. Hoje a gente depende da chuva, né? Para muitas regiões aí sofrem com a falta da chuva. E aqui fala que as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então você fala, é uma chuvinha, não pode fazer isso. Aqui em São Paulo, na minha cidade, gente, é assim, choveu 5 minutos, tudo bem. Choveu meia hora, tudo bem. Choveu mais de 40 minutos, já começa a dar alagamento, enchente não sei aonde, para os ônibus elétricos, para o metrô não anda, não chega em casa, você está na rua, eu moro próximo à região do ABC, Avenida do Estado. Quem conhece a Avenida do Estado sabe que tem lugar lá que alaga. Você tem que ficar fugindo para as ruas de cima de carro, dá trânsito. Entendeu? Por causa de meia hora, uma hora de chuva. Quanto mais 40 dias chovendo sem parar, mais água jorrando do fundo da profundeza, mais a comporta do céu abrindo. Então você fala, encheu tudo, Agnes? Eu não acredito. Você não acredita porque você pensa na chuvinha que a gente conhece aqui. Você nunca viu água jorrando da profundeza? Você já viu bica nascendo? Você nunca viu água jorrando da profundeza? Você nunca viu a comporta do céu abrindo? Porque hoje nem tem mais isso. Entendeu? É o que eu falo. Antes do dilúvio, gente, aqui a gente consegue imaginar algumas coisas a partir daqui para frente. Antes disso, era diferente. A geologia da Terra era diferente. As placas tectônicas estavam num lugar diferente. Entendeu? Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com sua mulher e com suas mulheres, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Quais? Tem a lista? Não tem a lista. Mas se você entrar lá na internet e ver mais ou menos o tamanho real, você vai ver que cabe bastante coisa. 135 metros de comprimento e 23 metros de largura, cabe bastante coisa. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta? Isso aqui é importante. Por que é importante? De novo eu repito, porque fala assim, na vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé.
Quando o Senhor falar assim, ó, acabou, acabou. Ele vai fechar a porta e falar, não vou mais salvar ninguém, ninguém vai entrar mais. Entendeu? Então, faça como Noé, enquanto é tempo, para você não ficar para fora da arca, porque eu imagino o desespero, a hora que o Senhor fechou a porta. Você não acha que um vizinho do Noé foi lá? Não tá falando isso aqui, mas eu acho que alguém foi lá bater. Noé! Abre a porta, Noé! Começou a chover. Que é esse negócio jorrando ali, ó? Vai dar enchente. Deixa eu entrar, Noé! Você não consegue imaginar isso? Parece loucura, mas eu imagino. O pessoal querendo nadar. E o Noé fala, filho, eu não sou porteiro. Eu só obedeci a Deus, ele que fechou a porta. Entendeu? 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Isso aqui também você pode imaginar se você vê aqueles vídeos de construção de navio de cruzeiro. Tem na internet isso. Eles constroem lá o navio, não sei o que, daqui a pouco eles põem o navio tipo numa plataforma assim e vai enchendo de água, enchendo, até que o navio começa a boiar e aí solta para ele ir para o mar. Então, tipo, a arca estava ali no chão, com umas madeiras penduradas, de repente foi colocando, enchendo, até que ela saiu do chão e se elevou acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Agnes, até o Monte Everest foi coberto? Primeiro que eu nem sei se o Monte Everest era desse tamanho nessa época, mas se era, foi. Porque está escrito aqui, tudo que você acha impossível de acontecer não é impossível. O Senhor é poderoso, Ele que fez o dilúvio, Ele que fez a terra, Ele fez cair água de cima e a água veio por baixo. E cobriu todos os altos montes da terra. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muito medo de tsunami. Eu vi uma cena de tsunami uma vez, fiquei apavorada. Eu estava uma vez no Chile e aí eu estava na praia, fui ver o Chile. E eu sempre, gente, é coisa de que quem tem medo sabe como que é. Eu fico olhando no mar e eu fico olhando lá no fundo, eu falo, tem uma onda maior vindo ali? Aí eu falo pra minha irmã, Tony, você tá vendo aquela onda ali vindo? Aí eu, mas é normal, é normal. Porque eu falo, gente, vai que é um tsunami. Porque vocês já viram o filme que o tsunami chega do nada? A mulher tá lá na praia, na piscina, de repente chega uma onda. Aí eu fiquei assustada. Eu falei, eu tenho que ficar de olho no mar. Aí eu tô lá andando na rua, de repente eu vejo uma placa lá no Chile. Gente, a placa tava escrita assim, ó. Rota de fuga para tsunami. Eu falei, Tuane, você tá vendo, Tuane? Aqui tem tsunami. Esse país aqui é de tsunami. Quem tem medo vai me entender. Olha, Tuane, como que é? E a rota de fuga era tipo assim, uma rua que dava para um lugar mais alto. Você subia uma rua, entendeu? Então, se você visse um tsunami, você subia e estava lá no topo da montanha. Claro que eu decorei muito bem onde que era aquela rua, porque eu falei, se eu vi um tsunami vindo aqui, vocês vão me ver, eu vou correr lá para cima. Eu lembrei disso aqui que aconteceu, porque foi verdade. Lógico que não teve nada, tava um sol lindo, não teve nada naquele dia. Inclusive, vou postar uma foto aqui se lembrar. Foi tudo bonito, não teve nada demais. Mas aqui talvez teve alguém que pensou como eu. Eu vou subir aquela montanha ali, não vai me pegar. Mas as águas subiram até 7 metros acima da montanha. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade.
Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Eu já ouvi uma história mentirosa, porque a Bíblia está falando que é assim, então é assim. Que teve um outro cara que também construiu um barco. Entendeu? Talvez você ouça falar sobre isso um dia. É que eu já ouvi cada coisa, gente. Se eu for falar tudo que eu já ouvi falar aqui, fica muito polêmico e muito confuso. Mas eu já ouvi falar que teve um cara que falou: também vou construir um barco. Com certeza não deu certo. Entendeu? Não deu. Porque o Senhor, ele não. A questão não foi eu vou construir barco ou não vou construir barco. A questão foi: não era justo, não andava com Deus. Era maldoso. O Senhor falou: eu vou destruir. Ah, um fulano construiu um barco. Vai afundar o barco. Uma onda vai passar por cima e vai engolir. Entendeu? Não deu certo. Então não fica pensando, não deu. Aqui tá falando assim, ó. Só restaram Noé e aqueles que estavam com ele na arca. Entendeu? Faça como Noé. Dá um jeito de ficar na arca. Ai, Agnes, o que é arca? Hoje, se eu fosse falar para você, o que é arca? Hoje a arca é Jesus. Entendeu? Porque ele mesmo resume e depois ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fica nele. Busca Jesus, anda com Jesus, seja justo, íntegro, ande com Deus. Entendeu? Para quando chegar novamente, como for nos dias de Noé, você esteja salvo. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Choveu 40 dias e 40 noites e não abaixava a água durante 150 dias. Porque talvez alguém vai falar assim também: um fulano arrumou uma boia e ficou lá boiando em cima de uma madeira, uma porta, sei lá, durante 150 dias, acima do nível da montanha mais alta. E comeu o quê se os animais morreram? Viveu sem comer 150 dias? Não tem como. Entendeu? Só tô falando isso para você saber que as teorias que o pessoal fala não tem como. Todo mundo morreu mesmo. Mas uma hora o dilúvio acabou e a gente vai ver como foi no próximo vídeo.